Primeiro livro de Pedro, de capítulo número 5, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 11, a minha Bíblia é na linguagem de hoje, tá bom? Diz assim: e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, forças verdadeiras e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós lemos uma passagem muito conhecida que com certeza o Senhor fala aos corações, e eu quero pedir ao Senhor que fale nos nossos corações nessa noite. Maravilhoso Deus, nós somos falhos, pecadores, mas eu creio, Pai querido, que o Senhor tem misericórdia de nós, porque se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui, e a Sua misericórdia são nova a cada manhã. Então fale conosco nessa noite, nos ensina através da Tua palavra, que nós venhamos ser abençoados. Se tiver alguém enfermo, seja curado. Se alguém triste, receba um toque de alegria do Teu Santo Espírito. Se alguém perturbado ou possesso, seja liberto em o nome de Jesus Cristo. Mas eu peço, Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, venha falar conosco. Eu agradeço pela oportunidade em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu peguei o versículo 5, mas se você ler aqui no cabeçalho desse texto, diz que conselhos para o povo de Deus, né? Na minha Bíblia está conselhos para o povo de Deus. Então é para nós que cremos, para nós que servimos. Então esse conselho, Pedro começou falando dos presbíteros, falando para as pessoas como devem agir, o conselho prático para como conviver, como viver, como fazer, como agradar. E aqui eu peguei dos jovens, né? Porque eu sei que os jovens precisam ser mais crescidos, precisam saber mais, ter mais temor. Apesar que tem muitas pessoas também de uma certa idade, já está igual o jovem também, as ideias não estão batendo muito. Então o jovem é muito aventureiro. O jovem, ele pensa que tudo é alegria, tudo é fantasia, e não é. O mundo, temos aflições, e se nós estivermos preparados para passar por elas, como está tendo agora, as pessoas passam o pé pela mão, porque o jovem acha que tudo pode, ele pode fazer tudo, e isso não é nada a ver e tal, e assim acontecem as coisas terríveis. Então os conselhos do homem de Deus, Pedro foi um homem muito experiente, porque ele andou com Jesus lado a lado. Ele era ignorantão do jeitão dele, mas Jesus o amava porque sabia que ele tinha um potencial de servir, potencial de fazer a obra de Deus. E ele foi um homem que deixou vários exemplos. Um deles foi ele ter ali aquela ousadia de querer andar sobre as águas com Jesus, ou como Jesus. Nós sabemos que aquela passagem bíblica, o único que se propôs a fazer isso foi ele. Os demais tudo ficaram com medo de ver Jesus se aproximando, andando sobre as águas, pensando que era um fantasma. Mas Pedro, ao saber que era Jesus, ele falou: deixa eu ir contigo. E ele andou sobre as águas, né? Então nós sabemos que ele afundou depois, porque deixou que a dúvida entrasse no coração, como qualquer um de nós também deixamos que a dúvida veio para os nossos corações. Mas mesmo assim,
ele, depois de se batizar, depois de ele receber a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, foi batizado com o Espírito Santo de Deus, que ele ficou aguardando ali, juntamente com 500 pessoas. Depois das 500 foram embora uma parte, ficou só 120 pessoas, e Pedro estava ali aguardando, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ali, a partir daquele momento, ele passou a ser um homem ousado, cheio do poder de Deus. Tanto é que a Bíblia nos relata que após aquele dia do Pentecoste, que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele pregou a palavra e conseguiu ganhar 3.000 almas instantaneamente, pela unção que estava na voz, nos lábios, na sua vida. Ele pregou e 3.000 almas se prostraram diante do Senhor. Isso foi uma façanha tremenda. E esse Pedro, nos diz a Bíblia também no livro de Atos capítulo 5, versículo 15, que uma certa feita as pessoas levavam os enfermos para as ruas, nas camas e esteiras, e colocavam assim aquela fileira de doentes da beirada da rua, do lado do outro, para quando Pedro passasse ali, a sombra de Pedro alcançasse alguns, e quando isso acontecia, eram curados e libertos. As pessoas possessas, as pessoas enfermas eram curados e libertos só com a sombra de Pedro que passava sobre eles. Então, um homem que foi muito usado por Deus. Então ele escreveu, a primeira carta e a segunda, a primeira e segunda Pedro, nós sabemos. E ele deixou aqui vários conselhos. Ele deixou conselhos de experiência de vida. Ele deixou conselhos que com certeza ele teve ali com o Senhor Jesus. Ele viveu fisicamente, espiritualmente com Jesus. Ele teve ali um ensinamento tremendo, e ele sabia o que estava falando. Ele não foi um aventureiro. Eu escutei falar, eu ouvi falar, não, ele viveu com Jesus, e ele deixou aqui para nós, a partir do versículo 5 que eu peguei dos jovens: e vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos. Porque ele colocou isso aqui? Porque ele sabia muito bem que os jovens não gostam de obedecer muito às ordenanças dos mais velhos. Acho que é cafona, acho que está por fora e tal, aquela coisa, Então, mas aqui ele deixa esse conselho: você jovem, seja obediente aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade. Então, prestar serviço, ser benéfico, no caso, nós estamos vivendo um momento que os jovens podem ser muito usados para prestar serviço aos mais velhos. As pessoas mais velhas não estão podendo sair de casa. As pessoas mais velhas têm que estar em casa por causa dessa pandemia. E aqueles que é mais jovem, para comprar um objeto, para fazer algum favor, com certeza, prestar serviço. Isso aí Pedro já falou naquela época. Então os jovens têm essa força, essa ousadia, da mocidade. Porque o apóstolo João, ele fala: jovens, vocês escolhi porque sois fortes, porque já venceste o maligno. João fala isso das cartas de João, que escolheu o jovem porque sois fortes. Então o jovem está achado como forte. Então, se ele é forte, ele tem que exibir a sua força usando beneficamente, não força de dar pancada, de ficar, não, força de atitude, força espiritual, força na educação, na maneira de ajudar o próximo. E aqui ele fala para prestar serviço uns aos outros com humildade. Humildade é estar ali fazendo sem estar achando que é o bambambam, sem soberba, fazer o favor, prestar serviço com humildade, diz aqui. Pois as escrituras sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos ou soberbos, aqueles que se orgulham, porque eu sou, porque eu faço, porque eu... Não, Deus é contra. Deus é contra os que são orgulhosos, diz aqui, mas é bondoso com os humildes, aqueles que fazem o que tem que ser feito na sua humildade, sem estar fazendo muito estardalhaço. Por quê? Porque essa pessoa, ele está fazendo com o coração, não para que o homem veja, mas que Deus possa compensá-lo. Então aqui Pedro deixou essa experiência, explicando que prestar serviço uns aos outros, respeitar os mais velhos, porque Deus, ele não se agrada do soberbo orgulhoso, mas os bondosos, com certeza, que agem com humildade. Deus é bondoso que age com humildade. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os honre no tempo certo. Então, o que nós, mas eu já fiz tanta coisa, eu já fiz, eu aconteci, eu não vi resultado nenhum. É o tempo certo. Quem vai nos honrar vai ser o próprio Deus. Então, se você é jovem, você meu irmão, você minha irmã,
presta algum serviço, faz algum favor, faça com fé, com amor, com dedicação, porque no tempo certo Deus vai te exaltar, no tempo certo Deus vai te recompensar, porque Deus, Ele tem o prazer de abençoar as pessoas que praticam o amor, que praticam o favor, que praticam a sua palavra. Então diz aqui que nós estamos humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Tem pessoa que ele vai se humilhar debaixo da mão do diabo, debaixo do vício, debaixo da ordenança do traficante, debaixo de tantas outras coisas. Não, debaixo da poderosa mão de Deus, ser humilde, porque Deus é o Senhor. E quando Deus tem as suas mãos sobre nós, é um privilégio para nós. É um privilégio estarmos debaixo da potente mão de Deus, porque quem está debaixo da potente mão de Deus está protegido, está seguro, porque com certeza o Senhor tem planos maravilhosos. Então nós temos que estar com humildade, prestativos, adorando em espírito e verdade. Então aqui o conselho de Pedro, para que esteja realmente humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E diz aqui, meus irmãos, algo que as pessoas de hoje estão precisando muito, que nós precisamos. Tem pessoas aí nos lares, pessoas entrando em depressão, tem pessoas aí tentando tirar a própria vida. Ela foi morar, mas a pastora falou para uma irmã que estava falando bobagem já, não falando nada com nada, falando coisa, uma pessoa que eu pensei ter tanta fé, e uma atitude que eu fiquei até preocupado. Mas depois Deus falou com essa irmã e ela pôde novamente voltar a estar firme, confiante no Senhor. E a gente escuta, a pessoa está perdendo a estribeira, pessoas estão entrando em depressão, a opressão maligna é muito grande. O inimigo está aproveitando essa pandemia para atacar as mentes enfraquecidas. Pessoas que têm muita fé, mas agora qualquer bobeirinha o inimigo está oprimindo. O inimigo está aproveitando a oportunidade, está fazendo com que as pessoas façam loucura, né? Esses dias agora, pessoas tiraram vida, ouvindo a reportagem, ouvindo a televisão, e fora as questões que a gente fica sabendo. Então diz aqui no versículo 7: e entregue todas as suas preocupações a Deus, vírgula, pois Ele cuida de vocês. Entregue todas as suas preocupações a Deus. Ai meu Deus, e agora? O dinheiro acabou. Ai meu Deus, e agora não tem emprego. Eu sei que são preocupações, é difícil, mas entregue a Deus. A Bíblia fala no Salmo 37, versículo 5: entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, e as demais coisas Ele fará o necessário. Ele fará aquilo que é necessário. Ah, mas se eu morrer de fome, mas se eu passar fome, se você confiar em Deus, eu te garanto, morrer de fome não vai. Você não pode comer o filé mignon, mas eu te garanto que o arroz e o feijão Deus vai fazer com que chegue na sua mesa. Deus vai... Olha, meus irmãos, a Bíblia nos fala de várias etapas de vida do passado. Pessoas tiveram momentos difíceis. A Bíblia nos fala de fome que rondou essa terra no tempo de Abraão, no tempo de Isaac. Nos fala no tempo ali da viúva de Serepta, no tempo de Elias, e tantos outros tempos. Fome terrível, que as pessoas que não serviam a Deus morriam às mínguas. Mas aqueles que confiavam no Senhor, aqueles que serviam a Deus, eles tinham a sua proteção. Deus dava um jeito de suprir. Tanto é que nos fala da viúva de Serepta, onde Elias, que estava ali também, passando ali pela privação, Deus sustentou Elias através de um pássaro, levando comida, água no córrego, no lugar que tinha água na época. Quando acabou, secou o córrego, Deus mandou ele para casa de uma viúva. E essa viúva era uma mulher pobre, não tinha nem para ela. Segundo consta, ela fala para Elias, quando Elias pediu para ela comida e água, ela falou que ela não tinha nada a não ser um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que faria só ali para fazer um pão, um bolo, que era só para ela e o filho dela comer e depois morrer de fome, porque não tinha mais nada. Mas ali, meus irmãos, a Bíblia nos relata que Elias falou: mas o Senhor disse que não faltará farinha na panela. Então ela ouviu falar do Senhor, ouviu a palavra, e ela preparou aquele pão, e ela deu primeiro para Elias. Com certeza, deu primeiro um pedaço para ele, pegou um pedaço para o filho. E a partir daquele momento, Deus a supriu com o alimento necessário, até que chovesse, até que voltasse a produzir. Então Deus supre, Deus entra com providência. Talvez a pessoa, ele fica preocupado, acaba fazendo loucura. Tem pessoa que fala: eu quero morrer, eu e agora? Não, entregue todas as suas preocupações, seja ela qual for, entrega para Deus. Mas entregar para Deus é confiar no Senhor.
Tem pessoa que entrega as coisas para Deus e ele depois quer ficar tomando conta. Ele quer fazer. Ele entrega para mim, ele fica, não dorme à noite, porque fica pensando naquela noite toda para mim, entregou para Deus. Por que vai ficar preocupado agora? Não pode resolver, já tentou, não consegue resolver? Não consigo. Já tentou, já não consigo. Então, larga a mão, entrega para Deus e espera. O que tiver acontecer vai ser Deus que vai fazer acontecer. Se a pessoa, meus irmãos, não prestar atenção, ele acaba fazendo loucura. E o inimigo, ele usa dessa estratégia. O inimigo espera esses momentos. Tanto é que a Bíblia nos fala que no passado os inimigos cercavam Jerusalém, sitiavam Jerusalém e ficavam ali pressionando. E aquele povo começava lá a comer o que tinha. Daqui a pouco cessava a comida, cessava a água, porque eles tinham que ficar fora buscar. E o inimigo ali não saía. E para ver se o inimigo oprimindo, para ver se o povo fazia loucura. E muitas pessoas podiam fazer loucura, mas aqueles que confiavam no Senhor, Deus dava a solução. E Deus é a solução do nosso problema. Por isso diz aqui: entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Quem fala isso aqui é um homem que teve uma experiência tremenda com Jesus Cristo. É um homem que andou, viveu, comeu, dormiu do lado, comeu na mesma mesa, no mesmo prato de Jesus Cristo, o Senhor. Então Ele deixa para nós entregar todas as nossas preocupações a Deus, e com certeza Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. E diz o versículo 8: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha, meus irmãos, eu sempre falo esse versículo aqui na igreja, nas mensagens, fala: se ele sobe e vigiar, nós temos que estar vigilante, porque o inimigo é nesses momentos que ele anda procurando. Ele fica igual um carniceiro procurando carniça, os urubus ficam procurando, as hienas. Assim é Satanás, procura as pessoas com a mente fraca, as pessoas que não entregou seus problemas para Deus, fica carregando os problemas, achando que vai resolver. Nós não podemos resolver. O único que pode resolver os nossos problemas nessa situação é Deus. Então nós temos que confiar nele. Está certo que eu tenho que fazer a minha parte, o que é para mim fazer, eu vou fazer. Eu também não vou entregar tudo para Deus e ficar só na minha. Não, tem coisa que é para mim fazer, Eu tenho que pedir a Deus para um emprego. Deus, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Tudo bem, Deus sabe que eu vou ficar dormindo em casa, que o emprego vai vir na minha porta. Não, eu preciso, oro a Deus, falo com Deus, entrego para Ele, e eu vou sair com a minha carteira, eu vou sair até o Espírito Santo de Deus me conduzir até o lugar que eu tenho que chegar para encontrar aquele emprego. Eu tenho que fazer a minha parte. Então tem muitas coisas que nós temos que fazer a nossa parte, O Senhor permite que a terra produza, mas se há alguém para colher, tem que pôr para secar, tem que cozinhar para comer. Ou querer que Deus cozinha, que Deus colhe? Não, Ele fez a terra produzir, Ele fez isso aí, Ele mandou chuva, Ele mandou sol. Agora faça a sua parte, assim somos nós. Mas entregar na mão de Deus e andar vigilantes, como diz aqui no versículo 8, Diz, vou ler novamente: estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que ele faz? Ele fica jogando os seus dardos malignos, dardos inflamados, como diz no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 16, que a fé, o escudo da fé, é o que nós conseguimos deter os dardos inflamados do maligno. A fé, eu tenho que crer. Se eu entregar na mão de Deus, eu tenho que crer que Deus é suficiente para abençoar, para livrar. Então eu tenho que crer. E para mim crer, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu quero ter fé, mas eu não gosto de ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto de ouvir uma mensagem. Eu não procuro ouvir uma mensagem. Eu procuro ouvir ver novela, ver filme, ver romance, ver isso, ver aquilo. Mas uma palavra eu não procuro. Tem internet, tem televisão, mas não procuro. Então eu quero que fé, nunca vou conseguir. Mas quando eu procuro ouvir a palavra de Deus, aprender, aquela palavra de Deus tem muitas mensagens para nós abrir os nossos olhos, abrirmos os olhos, o nosso ouvido. E ali, meus irmãos, a fé é o escudo contra os dardos inflamados do maligno. Então o maligno anda circulando como um leão que ruge, e ele pega as pessoas que estão com a mente enfraquecida pela opressão, e ele faz a loucura. Mas se você entregar na mão de Deus a sua situação, os seus problemas, confia
E todo dia, claro, você vai orar. Porque se entrar no dia, você vai falar: Senhor, eu continuo crendo, eu continuo buscando, eu quero continuar te adorando. Porque é como regar uma planta, né? A pessoa joga a semente no chão, nele não tem condição de fazer ela brotar. Quem somos nós para fazer uma semente brotar? Quem somos nós para fazer uma semente germinar? Nunca. Mas nós lançamos no chão com a esperança que ela vai germinar. Mas o que nós temos que fazer? Regar. Regar. Para no outro dia, tem que regar minha sementinha. Aí daqui a pouco você vê germinando a plantinha. Oh, que alegria, está brotando. Você tem que fazer o quê? Regar. Vai regando. Daqui a pouco, ao derredor crescem ervas daninhas para sufocar aquela plantinha. O que você tem que fazer? Limpar o derredor, regar, adubar, para que a semente venha com força e que produza. Assim é a sua situação na mão de Deus. Entrega, confia, mas continue adorando, continue orando, continue ouvindo, continue glorificando, porque isso são o seu adubo, isso aí é o seu zelo, o seu problema que você lançou para Deus. E com certeza o Senhor trará o resultado satisfatório. Por isso diz aqui Pedro, né? Que o inimigo ele está ali procurando alguém que ele possa devorar, rugindo como leão. Mas aqui diz: mas fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. No versículo 9 diz que no mundo inteiro, olha meus irmãos, e essa palavra se encaixa para a atualidade, se encaixa para esse tempo agora. O mundo inteiro, irmãos nossos, pessoas que têm fé em Deus, estão passando por sofrimento igual muitas pessoas estão passando. São pessoas que creem no mesmo Deus que você, que eu creio. São nossos irmãos. Tem muitos incrédulos, mas tem muitos que creem. Muitos servos de Deus estão passando pelos mesmos sofrimentos, com esse problema dessa pandemia, com problema de desemprego, com problema financeiro. Mas tem que manter firme, tem que continuar crendo. Deus está no controle, o meu Redentor ainda vive. Fazer igual Jó falou: o meu Redentor ainda vive. Continua crendo, ainda que você não esteja vendo, ainda que parece que não tem solução. Tem solução. A Bíblia nos mostra vários exemplos, né? Vários exemplos do passado, quando o povo saiu do Egito, que chegou perto do Mar Vermelho, agora acabou o caminho, não tem para onde correr, agora o bicho vai pegar mesmo. Não, meus irmãos, tem solução. Deus ainda continua no controle. Ele ainda faz com que o mar se abra. Ele ainda continua abençoando. Ele continua usando a fé que você tem no nome de Jesus Cristo. Então, como diz aqui no versículo 9, né? O Pedro deixa para nós aprendermos essa palavra: fiquem firmes na fé e enfrente o diabo, né? Resistir, enfrentar, não é você bater de frente com ele, é você resistir, você não aceitar a afronta dele. É você falar: olha Satanás, olha diabo, o meu Redentor é poderoso, o meu Deus é Senhor dos senhores, e com certeza eu estou com ele, ele comigo, e eu não vou jogar fora a minha bênção. Vou continuar crendo, vou continuar adorando, vou continuar buscando, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Isso é resistir o diabo. Continuar orando, continuar crendo, isso é resistir. Então aqui fala: enfrente o diabo, porque vocês sabem que o mundo inteiro, os seus irmãos na fé, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, versículo 10: mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, sofrer por um pouco, porque é pouco tempo, meus irmãos, tudo é passageiro, tudo passa, diz Jesus. Só a palavra do Senhor que não passa, tudo passa. Então, mas está demorando muito, parece, tudo é passageiro. É que das coisas ruins parece que está demorando muito, das coisas boas acabou tão rápido, né? Já somos assim, quando a coisa está muito gostosa, muito bom, puxa, mas já acabou muito rápido. A pessoa, né, saturou de estar fazendo aquele benefício. Mas quando a coisa ruim, mas está demorando muito, não tem 2 meses, tem 2 meses agora para dizer, né? Parece que é 2 anos, 20 anos. Sim, eu sei. É igual uma dor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então uma dor de noite não é fácil. Você espera amanhecer o dia não amanhece nunca, e você acorda e não dorme, e olha no relógio, e todo mundo roncando, e você sentindo dor, e você rola para lá, esse dia que não amanhece, e olha, está escuro, olha, o negócio parece que a noite esticou, mas é assim mesmo. No momento difícil, nós achamos que não tem mais fim, né? Mas aqui diz:
Mas aqui diz o homem de Deus: depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites. Olha, meu irmão, o Deus que tem por nós, quem falou foi Pedro, por viver com o próprio Jesus. Ele falou: o Deus tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória. Olha, meus irmãos, somos escolhidos, chamados para fazer parte da glória de Deus na eternidade. Você vê que privilégio? Você acha que algum sofrimento que nós passamos nesse mundo se compara com a glória que está prevista pela palavra? Tudo que você passar de ruim aqui, não é nada pela maravilhosa glória que vai haver, segundo consta a palavra. Nós vamos perder isso? Vamos deixar perder por causa de bobagem, por causa de, sei lá, de querer tudo para ontem? Não, mas está ruim, eu sei, então tá bom. Mas não é só eu, não é só você. No mundo inteiro tem pessoas passando por esse problema, mas Deus continua sendo o mesmo Deus. Isso aqui está escrito, que ainda que seja por pouco tempo de sofrimento, Deus, o Deus que nos escolheu, diz aqui, né, para tomarmos parte, o Deus que nos ama sem limite, para nós tomarmos parte na sua eterna glória, por estar unidos com Cristo. Só quem vai tomar parte na glória, quem está unido com Cristo, né? Como é estar unido com Cristo? É aceitar Jesus como Senhor, é descer as águas do batismo, é continuar servindo, continuar crendo, continuar praticando, ainda que as águas rujam, que os montes se abalem, né? Ainda que aconteça tudo transtornado, mas eu estou com Cristo e Cristo está comigo. Isso está com Ele, por quê? Eu estando com Ele, Ele comigo, sou o cidadão dos céus, estou apto a estar no reino do céu. Mas sem Cristo não tem jeito. Ele é o passaporte, Ele é o mapa do tesouro, né? As pegadas de Jesus é o mapa do tesouro. Então nós sabemos aqui, estamos unidos com Cristo. Isso vai ser o nosso passaporte. Unidos com Cristo. Ele mesmo, diz aqui, esse Deus, esse próprio Senhor, Ele mesmo os aperfeiçoará. Porque a perfeição nós não temos mesmo, mas Ele vai aperfeiçoar. Quem? Aos que estiverem com Ele. Quando chegar o dia, é o dia certo de Deus, não é o seu, não é o meu, é o dia de Deus. Ele vai aperfeiçoar, os aperfeiçoará e dará firmeza, porque agora nós não estamos firmes, nós titubeamos. Mas chegar esse momento, se chegar essa noite, Jesus buscar e tal, Ele vai já dar aperfeiçoando, vai dar firmeza, que nós precisamos de firmeza, vai dar firmeza, força e verdadeira segurança. Nós precisamos de força e verdadeira segurança. Nós não temos agora uma verdadeira segurança, ainda que Jesus é a segurança verdadeira. Nós ainda não entendemos isso, mas o Senhor vai nos dar a verdadeira segurança, que é estar com Ele eternamente. Então, diz aqui, vou ler novamente esse versículo, né? Então diz aqui, mas depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, e que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Porque Pedro sentiu isso daqui, Pedro teve isso daqui, Pedro teve a verdadeira segurança, a firmeza, que ele não era firme, ele não tinha segurança, mas depois o Senhor aperfeiçoou Pedro, né, através do Espírito Santo, deu força, deu firmeza. Tanto é que Pedro fez o que fez, e ali muitas coisas que ele foi usado para fazer. Então, e depois, o último versículo: a Ele seja o poder para sempre. A Ele quem? Ao Deus que você serve, ao Deus que eu sirvo, ao Deus que nessa noite nós louvamos, ao Deus que nessa noite está abençoando a sua casa, a sua família, a sua saúde, as suas finanças. Pastor, mas está muito difícil. Não esquenta a cabeça, meu irmão, minha irmã. Está difícil, mas vai melhorar em nome de Jesus Cristo. Mas aí até lá eu já morri. Eu sempre falo, cristão não morre, passa para a vida eterna. E quem não morre não vê Deus, né? Tem aquele ditado: quem não morre não vê Deus. Se nós não morrermos para o mundo, vamos ficar sempre no mundo. Mas já começa a morrer para o mundo desde já. Já está pegando as coisas do mundo, vivendo a prática da fé, firme, resistindo o mal, enfrentando através de louvor e adoração, crendo. Está difícil, mas o Senhor está comigo. Eu não tenho agora, mas amanhã eu vou ter. Parece que não vai existir, mas vai ter, porque não chegou amanhã ainda. Tem pessoas que começam a sofrer pensando na manhã.
Ele não viveu hoje ainda. Ele nem dormiu essa noite. Ele nem sabe se essa noite ele vai ser arrebatado. Ele não sabe se essa noite Jesus o leva embora ou volta. Então, quando chega o amanhã, para nós é hoje. E se chegar o tal do amanhã e não aconteceu, vai acontecer. Pode ser o outro amanhã. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos continuar crendo, vamos continuar lutando, vamos continuar permanecendo fiéis a esse Deus que pode todas as coisas, a esse Deus que quer fazer todas as coisas. Então não permita que o dardo inflamado maligno atinja sua mente cansada, e às vezes oprimida pelos acontecimentos. Quando você lembrar de qualquer afronta, lembra: lá no outro país, meus irmãozinhos estão passando o mesmo. Lá no outro, não é só aqui, não é só ali, estão passando. Deus está no controle. Vou continuar crendo no meu Deus, vou continuar buscando o meu Deus. Amém, meus irmãos?